Pessoal, hoje estamos aqui em mais um novo podcast do Grupo Negócio Perfeito Start. Estou aqui com um convidado para falar sobre um tema que a grande maioria das empresas passa por essa situação. Então, eu acho que se você tem uma empresa, ou depende do porte, pequeno ou grande, esse tema acho que é muito legal para você entender o trabalho que o nosso convidado aqui faz, que eu achei muito interessante e por isso que eu convidei ele para vir hoje falar a respeito desse trabalho que ele desenvolve. O tema de hoje é do caos ao controle, o sistema que salvou uma empresa, e ele vai dar mais detalhes sobre isso, né? É um case mesmo de sucesso, que salvou uma empresa com problemas de caixa e estoque. A empresa dele chama LM9 Juntos, né? E estou aqui com o Thiago Magalhães. Eu vou pedir para que ele se apresente e fale um pouco de quem é o Thiago, né? E o que a sua empresa resolve, o que pode colaborar com as pessoas que estão assistindo aí, no sentido até, às vezes, de falar, poxa, eu não tinha pensado nisso. Legal. Com você, Thiago. Muito obrigado, Márcio. Olá, pessoal. Bom, Thiago Magalhães, eu sou cientista da computação por fundamento, sou especialista em gestão de projetos e também sou engenheiro de software, né? A minha base vem da tecnologia de informação. E sou casado, moro no interior de Campinas e essa minha história como desenvolvedor de software me levou ao desenvolvimento do que hoje é a LM9 Juntos, né? E também me ajudou a criar o método Pulsar. Então, durante esses 25 anos, Márcio, eu trabalhei em diversas empresas, né? Eu trabalhava principalmente numa empresa de consultoria espanhola, e essa empresa prestava serviços de consultoria em desenvolvimento de soluções, em desenvolvimento de sistemas para empresas, para as big empresas do Brasil e do mundo, né? Então, isso me colocou em diversos cenários diferentes. Isso me ajudou também muito a entender um caminho comum que existia nas problemáticas que o software vinha para resolver, né? E depois de um bom tempo, eu comecei a pensar, falei, o que eu posso fazer de diferente agora, né? Depois de ter construído uma carreira de sucesso no mundo do desenvolvimento de software, eu pensei comigo, qual que é o próximo passo, né? E aí eu olhei para o mundo empresarial e falei, cara, aí tem alguma coisa muito legal que eu posso fazer, que é aplicar a visão sistêmica na resolução dos problemas de negócio, né? Então, numa linha geral, né, isso é o método Pulsar, essa é a LM9 Juntos, que tem uma proposta de ir junto com o empresário, junto com o administrador, iluminar as estruturas e os fluxos da empresa e encontrar pontos que podem estar travados, né, pontos que estão flutuando e também os pontos que estão pulsando, né? E numa outra linguagem, o que está funcionando, o que pode melhorar e o que está travado, né? E aí a gente começa a navegar por isso tudo e a destravar o que precisa ser travado. É bem interessante isso, porque a gente estava até um pouco conversando a respeito de consultoria, de gestão, esse tipo de coisa, né? Pelo que eu entendi, né, eu até vou perguntar para o Thiago, a gente estava falando que não existe, dentro do trabalho dele, não existe um prato feito, né? Alguma coisa pronta para você ir lá, comprar e resolver e colocar na tua empresa. É muito mais do que isso. Então, é até uma consultoria um pouco mais visando achar os gaps da empresa, aquilo que realmente está travado, aquilo que realmente precisa melhorar, né? Então, vem com esse método Pulsar, mas acho que o pessoal está perguntando aí se você pode falar sobre por que LM9 juntos. Legal. O LM, Márcio, eu vou deixar para explicar no particular, né?
O 9, o número 9, ele tem a ver com o início de um ciclo, ou o reinício de um ciclo, né? Então, é o início de um ciclo quando eu consegui resolver os problemas do ciclo anterior e eu evoluo, eu passo para o próximo nível. E ele é um renovar de ciclo quando eu não consigo resolver algum tipo de problema. Então, eu repito aquele ciclo até que eu consiga passar para a próxima fase, né? E por que dos juntos? É porque eu não vou fazer um diagnóstico, eu não vou... Vai resolver, você não vai ser o salvador da pátria, né? De forma alguma. Mas eu vou ajudar, e eu ajudo o empresário, o administrador, a identificar, a mapear, a traçar ações e a executar essas ações. Então, por isso que é juntos. É do início ao fim, junto com o empresário. Porque o que acontece, Márcio? Os empresários sabem o que é a empresa, onde que tem algum tipo de problema, ou onde pode ter algum tipo de problema. Mas se esse problema ainda está lá, é porque muitas vezes falta um apoio, falta uma ajuda, falta um suporte para conseguir virar esse problema numa solução, né? E tem os casos onde o problema ele é oculto, onde o empresário não está vendo. Eu já passei por várias situações dessas, onde a pessoa tem uma maestria magnífica para gerar valor, por exemplo. Sabe muito bem o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, para quem ela tem que fazer, com que intensidade que ela tem que fazer. Legal. Mas ela não consegue ver a base, ou a estrutura, o que está por dentro desse mecanismo de geração de valor. De certa forma, isso não só trava a empresa, como essa própria trava, às vezes até no próprio dono da empresa. Sim, exato. Ou às vezes até nos colaboradores. Exato. Tem aquele ditado do gato escaldado, né, Márcio? E aí o que acontece? Muitos empresários eles acabam desenvolvendo uma casca aos problemas, né? E o empresário acaba se tornando o centro das soluções, o centro da empresa. Então, a empresa passa a depender desse empresário. Por quê? Porque ele sabe como resolver. Ou ele sabe como atropelar esse problema e sair do outro lado, né? Então, só que acontece, até aí não tem problema nenhum, né? O empresário ser o centro. Mas vai chegar uma hora que vai cansar. Esse empresário ele fica cansado, ou esse empresário ele quer crescer, expandir a empresa, e é aí onde o imbróglio principal aparece, né? Ele precisa escalar. É que às vezes, eu escuto isso, né? Por isso que eu estou falando. Às vezes o cara tem um bom faturamento, vende bastante, sim. Aí ele fala assim, não preciso disso daí, né? Só que muitas vezes eu percebo que o cara, isso acontece com vários colegas, para quem não sabe, eu sou dentista, tá? Às vezes o que acontece? O cara fatura muito, mas o cara também tem muito custo e o custo sobe na mesma proporção, às vezes até mais do que ele imagina. Então, às vezes o cara acha que só pelo fato de estar faturando bem, para ele já é suficiente, né? E aí que eu gostaria de saber de você, se isso também é uma coisa que você faz um diagnóstico junto com a pessoa, né? Isso não é como eu disse, não é um prato feito. Existe o plano, né, de planejamento estratégico, onde você senta com a pessoa para ver realmente aonde precisa olhar, onde precisa tomar um pouquinho de atitude um pouco mais radical, onde precisa manter. Então, assim, acho bem, por isso que eu achei interessante, porque é uma coisa assim que não é uma coisa assim que a pessoa vem e fala, precisa fazer marketing digital, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? Simplesmente é uma coisa para vestir exatamente a tua empresa da forma que ela precisa mesmo, né? Ela é sob medida, vamos dizer assim. Exato. Nesse exemplo que você trouxe, Márcio, a pessoa, por exemplo, financeiramente, né, o custo dela está alto, mas ela tem um faturamento e o fluxo de caixa, de certa forma, mascara esse problema, né? Então, eu vou ajudar esse empresário a fazer um trabalho, a desenvolver nele a capacidade de delegação, por exemplo. Uma possível solução, por exemplo, num caso financeiro, é de que o empresário não faça a operação, mas ele delega essa operação, por exemplo, uma empresa, um BPO financeiro, por exemplo, que trabalhe o dia a dia, o arroz com feijão, vamos chamar assim, nas operações, e que traga para o empresário
relatórios, indicadores, métricas sobre a performance financeira, deixando para o empresário a decisão, não a ação, né? Já teve caso, por exemplo, do empresário que fazia tudo e aí, de repente, ele resolveu, ou ele aceitou, ou ele entregou o financeiro para uma pessoa operar o financeiro, né? E o relato dessa pessoa para mim foi, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque aquilo era chato. Eu não gosto de fazer aquilo. Eu gosto de gerar valor, eu gosto do meu produto. Eu quero colher a minha fruta, embalar ela e vender. É isso que eu amo fazer, eu gosto do mercado, né? É isso que acontece com muitos empresários, né? Porque o que acontece? Tem até uma pessoa, duas parceiras também do grupo Negócio Perfeito, né? Uma que mexe com o BPO financeiro, né? Que é uma ótima parceria com você, né? Porque esse exemplo que você está dando é assim, por que não livrar a tua carga para aquilo que você não ganha, para você se dedicar àquilo que você ganha? Exato. Entendeu? E outro detalhe é com pessoas que lidam com captação de pessoas, né? Vamos dizer assim, captar pessoas que estejam disponíveis no mercado de trabalho, né? Porque às vezes é necessário isso, né? Sim, com certeza. Às vezes você fala, pô, o gap da empresa não é faturamento, não é ter cliente, não é ter isso, não é ter aquilo. É realmente ter uma pessoa lá que consiga representar bem na ausência do patrão. Sim. Isso aí é um ouro hoje, né? Porque todo mundo que eu falo, todo mundo fala isso. Fala, nossa, se eu tivesse uma pessoa assim, assim, assado, eu estaria tranquilo. Mas, às vezes, antes de você encontrar essa pessoa, né, magnífica que vai salvar, você tem uma série de ações, uma série de tratativas que você consegue desenvolver dentro da sua empresa para você preparar o terreno para essa pessoa, né? Então, por exemplo, enquanto você contrata uma assessoria de RH, né, ou um headhunter para encontrar um bom administrador, um bom CEO, né, você pode, por exemplo, ter clareza dos seus processos, por exemplo, né? Você pode, no primeiro momento, contratar um estagiário, por exemplo, você tendo um processo bem mapeado, colocar esse estagiário para executar, né? Antes, então, de eu ter um CEO. Por tanto de empresas que a gente tem no Brasil, a gente não tem um tanto de CEO disponível, né, para dar vazão à demanda, né? Mas a gente tem uma série de ações que dá para fazer, dá para manter o empresário no controle da empresa, aliviando o coração dele e fazendo a empresa fluir melhor. Mas isso é interessante. Principalmente pelo fato da pessoa conseguir perceber isso. Porque acho que a maior dificuldade, às vezes, quando você vai falar com algum empresário, é ele perceber que ele precisa estar ouvindo alguma coisa que não quer ouvir, de repente. Exato. Pô, seu problema está aqui, ó. Então, eu gosto de fazer chamar a atenção para uma coisa, né? Para você, empresário, o tempo que você aguarda com o problema vivo é dinheiro que você está jogando fora. Você está perdendo muito mais dinheiro por não saber do que se você souber e agir em cima, né? Então, Márcio, a LM9 ela tem esse diferencial, né? Ela ajuda o empresário a encarar essa questão e entrar de sola nela. Por quê? Porque você está perdendo dinheiro. Eu estou com um cliente que ele comentou comigo assim, a gente andou na empresa dele, ele fez uma economia agora recente de 20 mil reais, 20 mil reais, arrumando pequenos detalhes da empresa, como uma torneira que estava pingando, como uma lâmpada que estava piscando, e um conjunto de pequenas ações que estava torrando 20 mil reais por mês. Ele conseguiu mapear isso agora, né? É uma empresa que tem 15 anos de vida. Você imagina quanto dinheiro esse empresário já não desperdiçou, né? E com um pequeno pacote de ações ali, ele passou a ter esse dinheiro de volta
né, no fluxo financeiro da empresa, né, e não na mão da distribuidora. Então, nesse caso, Thiago, como é que funciona? Vamos supor, o cara está assistindo lá, né? Ele fala assim, pô, gostei dessa metodologia, né? Não sei se tem algumas fases Sim. dessa metodologia. Gostaria até que você explicasse um pouco a respeito disso. Tá. E às vezes a pessoa que está lá fala, putz, mas legal, mas isso daí, eu preciso disso, mas não sei se eu consigo arcar com isso daí. Tem algum plano primeiro, de você dar um diagnóstico primeiro para depois dar um valor ou alguma coisa assim, ou já tem um plano fechado que você, independente de empresa ser grande ou pequena, você atua da mesma forma? Tá. Mas primeiro eu vou ajudar, eu vou gerar valor dentro da sua empresa. Então, eu vou fazer a sessão de clareza estratégica e depois dessa sessão de clareza estratégica, você vai ter 3 níveis de ação. Cada nível de ação possui 3 ações. O empresário ele pode fazer sozinho, né? Então, esse é o primeiro nível. Eu faço sessão junto, a gente põe luz e o empresário pode tocar sozinho. A segunda opção é que eu posso ajudar o empresário a executar isso. E a terceira opção é que eu posso fazer pelo empresário. Então, a LM9 ela dá essas 3 opções. O meu objetivo, Márcio, não é, como a gente falou no começo, não é fazer prato feito. Você me contrata, eu venho aqui e te entrego o que eu falo que eu te entrego e vida que segue. Não é isso. A maioria das pessoas está meio que cansada desses pratos feitos. Exato, aí, né? Exatamente. Então, eu vou numa outra linha. Então, eu vou junto com o empresário, a gente vai se conhecer, vamos entender o negócio, a gente vai rodar essa ferramenta, que é a sessão de clareza estratégica, e o resultado dela já são as ações. Só de sair dessa agenda já tem uma clareza gigantesca. Então, primeira sessão pode ser tanto online como presencial, depende do negócio. Você faz essa sessão de clareza estratégica, senta depois de novo com a pessoa para dar um plano de ação, onde você já coloca lá, olha, isso aqui é assim, eu vou funcionar dessa forma, assim, assim, assim. Então, assim, eu tenho quase certeza que você já se deparou com empresas assim que você falou, meu Deus do céu, tá tudo errado. Com certeza, com certeza. E às vezes isso passa por uma questão que às vezes a pessoa considera a empresa como não, vou colocar uma pessoa aqui dentro para dar ordem em mim, eu já, tá ruim, mas tá bom, sabe, aquele negócio. Sim, sim. E não é isso, né? Não. Na verdade, vamos dizer assim, né? De certa forma, você tem que pegar na mão da pessoa e falar, olha, cara, chega junto, vem aqui, eu vou te mostrar o que está acontecendo, a gente já fez a sessão de clareza estratégica, a gente já mapeou tudo que precisava mapear e agora a gente precisa montar um plano de ação. Isso, exatamente. E aí eu vou entender o empresário, né? Eu vou entender quem são as peças-chave da empresa, quais são os mecanismos, quais são os fluxos. E nessa conversa, vai expandindo a mente do empresário, a mente do administrador, né? Então, a abertura que o empresário me der é onde eu vou junto com ele, né? Eu não estou aqui para mudar o empresário. Não é essa a ideia. Né? Eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Não é esse o caminho. A ideia é a gente olhar para a empresa, entender. Ela tem um fluxo principal, ela tem um sistema de geração de valor, ela tem um sistema de vendas, ela tem um sistema financeiro. E a gente vai olhar junto para isso e vai mapear. Olha, então, você está vendo o problema aqui, então aqui o que a gente pode sair desse problema é assim, assim, assado. Vai executar isso? Execute. Eu posso te acompanhar ou não é? E aí o empresário não quer. Fala, não, isso aqui que já está na minha mão é o suficiente, eu vou executar e beleza. É o caminho. Não, eu quero que você venha junto para agregar um outro olhar. Não é para dizer a verdade. Eu não estou aqui, não estou nesse trabalho para dizer o que é certo ou errado, não é isso. Não,
né? É entender. Quem pode dizer que é certo ou errado, né? É isso. Então, bom, vários colegas meus com faixas coloridas buscam essa linha de atuação. E é por isso que existe tanto uma pecha, né, do consultor palpiteiro. Né? Lá onde eu venho, o pessoal fala assim, vamos palpiteiro aí e tudo. E a ideia é o quê? Ir longe disso. Eu não vou vir dar palpite no seu negócio. Eu, junto com você, eu vou entender esse negócio. Isso que é importante o pessoal entender, né? Porque não é palpite, né? Não. Palpite... Eu não vou pegar um método qualquer e falar assim, deixa eu enquadrar esse método criado em algum lugar. É igual técnico de futebol, né? O cara tá coitado, o cara tá lá no campo, coitado, né? Ganha bem pra caramba, mas tudo bem. O cara tá lá dirigindo a equipe, a maioria dos técnicos tá na arquibancada, não tá no campo. Exatamente. Eu vou para campo junto. Sim. Isso para mim é muito importante para eu conseguir entregar o que eu me proponho, que é a transformação, que é o destravar, né? Que é o 9, que é o ciclo de melhoria contínua avançando. Pessoal, até o final do podcast vocês vão descobrir o que significa LM9. Pouco a pouco ele já está falando alguns detalhes aqui. Exatamente. Então, se quiser saber, fica até o final. Mas a empresa, geralmente, a maioria das empresas que trabalham de nível, tem algum tipo de nível, um nível assim, de mais de não sei quantos funcionários, ou você se encaixa em qualquer tipo de nível de empresa, ou às vezes até com um empreendedor individual. Como é que funciona isso? Mas funciona com o empreendedor individual. Mas a minha história está muito ligada com empresas de distribuição. Distribuição. Então, a empresa ou ela produz alguma coisa ou ela compra dos fornecedores, concentra isso e vende. Né? Então, ela atua como um distribuidor. Eu tenho um case muito importante que é de frutas. É uma empresa de distribuição. Que inclusive isso daí é uma coisa interessante vocês escutarem. Presta atenção, hein? É uma empresa de distribuição, então, de frutas, né? Ela atua no Ceasa de Campinas e dentro desse trabalho, da seção de clareza estratégica, dentro do fluxo financeiro, a gente conseguiu identificar uma incongruência. Começou assim, né? Falou, alguma coisa aqui não está certa, alguma coisa errada aqui não está certa. Né? E aí o empresário elegeu uma pessoa de confiança para acompanhar. E eu entrei em paralelo com essa pessoa, por trás da cortina, assessorando ela, e a gente conseguiu encontrar uma fraude gigantesca. Né? Então, do período que a gente percebeu o que estava acontecendo até a gente a gente puxou o traçado, né, até o início, já tinham sido 5 meses e uma importância de R$250 mil. Então, numa coisa que você olhava o dia a dia da empresa de fora, ou até o empresário, né, que está habituado ali há 40 anos operando aquela empresa e tudo, não viu. Ele não viu, né, as pessoas que estavam junto com ele também não perceberam. E esse olhar diferenciado, externo, trouxe essa possibilidade. Depois dessa ação, que para mim foi uma das mais interessantes, a gente encontrou várias outras situações que trouxeram ganhos financeiros para a empresa. Né? Trouxe uma troca até cultural, uma transformação cultural na empresa. Né? Uma empresa que estava acostumada a abrir a loja, vendeu, fecha o caixa, encerra o estoque, para uma empresa que olha hoje para os processos e pergunta, ao invés de culpar ou de apontar, ela pergunta, né? O que a gente podia ter feito diferente. Num trabalho ali, a gente estava um pouco mais de 1 ano e meio, as pessoas relatam a diferença. Né? O empresário, você vê o brilho no rosto, nos olhos do empresário, por ele ter conseguido uma leveza, cara, que em 40 anos ele não tinha experimentado ainda. É mágica? Não, não é mágica. Foi o Thiago que fez isso? Não.
É um método bem desenhado, bem aplicado, que promoveu uma transformação lá na empresa. Entendeu? A empresa não depende da LM9, nem tem o seu objetivo e não é essa a ideia. A ideia é ajuda junto a fazer a transformação, dar o suporte que é necessário, na troca de ideias, né, na busca de outras perspectivas, e a empresa cresce, flui, ou simplesmente só vive mais saudável. Porque tem um empresário realmente que não quer crescer. Sim, mas nesse detalhe aí que o Thiago está falando, até interromper um pouco ele, tem um detalhe de que, não sei se eu estou errado, mas você tinha dito isso para mim, né, de que esse cara nem queria fazer nenhum tipo de consultoria ou fazer um planejamento estratégico, porque o cara realmente tem faturamento bom. Sim, né? exato. Não é o problema dele vender. Né? E essa questão que às vezes eu falo muito dentro do grupo, a gente também estava conversando sobre isso, e com várias pessoas eu converso sobre isso. Às vezes a questão não é você vender mais. Às vezes precisa vender, lógico, precisa vender, mas às vezes não é só questão de vender mais, às vezes é questão de otimizar os seus gastos, saber aonde está saindo o dinheiro, que nem no caso aí que o Thiago falou, ele estava sendo lesado, né? Exatamente. Entendeu? Então, mesmo faturando bem, talvez nunca passaria na cabeça dele de fazer um trabalho de consultoria, porque não era o problema dele. Né? Não é. Exatamente. Entendeu? Só que, além de não ser um problema dele, você achou uma solução para um problema que ele nem sabia que ele tinha. Exatamente. Exatamente isso. Então, isso que eu achei interessante, que é um trabalho assim, com a metodologia, tudo, como vai aplicar e não ser uma coisa engessada. Eu acho interessante esse tipo de trabalho, porque é isso que eu acho que é o grande diferencial. Né? Porque às vezes a pessoa está lá do outro lado, está com algum problema dentro do negócio dele, às vezes está com um empresário só, dois, sei lá, ou tem uma empresa média, e às vezes o cara está naquela loucura, querendo fazer tudo. Você falou sobre colocar um DPO financeiro, de repente tirar a carga dele. Acontece muito isso com um colega dentista, né? Às vezes o cara está lá na cadeira, está ralando, trabalhando, porque o cara não dá para falar, vou contratar um cara, né? E de repente o cara não tem secretária, não tem ninguém para fazer marketing para ele. Aí o cara quer fazer tudo. Aí o cara quer fazer tudo, não faz nada. Isso, exatamente. E aí, quando você começa a perceber o quê? Que você precisa colocar mais gente para trabalhar com você, precisa procurar investir mais seu tempo em ter essas conversas para, de repente, ter um instalo, falar, meu problema não é faturar, meu problema, de fato, é saber aonde está saindo o que eu não estou vendo. Exato. Exatamente. Eu acho que isso é interessante. E nesse conjunto de ações que você traz, Márcio, você imagina o seguinte, eu tenho que fazer a área de marketing, isso é grande, isso é gigante, né? Mas eu tenho uma pequena ação, né, uma pequena coisa que eu posso fazer, por exemplo, que é fazer um story, por exemplo, do início do meu dia. Isso está no meu alcance. Você consegue fazer isso, o empresário consegue fazer isso. Né? Isso é uma pequena ação que está ao alcance, está no meu controle, eu consigo fazer e ok. É muito mais factível eu executar isso do que eu criar uma área de marketing. O que é criar uma área de marketing? As perguntas que vêm na sequência dessa só vão trazer o quê? Níveis de complexidade para eu conseguir fazer qualquer coisa. Quanto mais complexidade eu tenho, maior vai ser o meu desânimo. Né? Ou a chance de eu usar aquela fala do tipo, cara, vamos fazer o seguinte, tá bom assim, vai. Eu sei que tem alguma coisa aqui, mas tá legal e eu estou faturando e meus clientes estão sendo atendidos e vamos seguir assim, menos dor de cabeça. Então, a ideia o que é? Eu entender. Isso serve para você que está buscando fazer qualquer mudança na sua empresa, né? Ou na sua vida também. Mas eu conseguir observar, diante do que eu estou me propondo, qual é o nível de complexidade disso. Complexidade, eu posso entender o número de coisas que eu preciso fazer. Se eu nem sei o que eu preciso fazer, o nível de complexidade é X. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu quero fazer, mas eu não sei o como fazer em todos os níveis, esse nível de complexidade é altíssimo. Para que eu vou investir energia nisso?
né? Então, a ideia é o quê? Você, empresário, pensar o que é o pequeno que eu consigo fazer agora, que juntando vários pequenos, eu consigo ter mais clareza sobre o que é o maior, né? Depois de 5 coisas que eu fiz, eu estou mais próximo de conseguir entender aquela coisa grande que eu quero fazer, né? Ah, eu tenho um problema na minha empresa? Vários, né? Quem falar que não tem é porque não tem empresa. Ou porque está parado naquele mesmo ponto, né? Ah, Parou no tempo. por exemplo, parei no tempo, a coisa está minimamente funcionando bem e tá bom, não vou avançar daqui. Tudo bem não querer avançar, né? Tudo bem, eu acho que assim, a decisão é a ação, né? É isso. A ação de não fazer também é uma decisão. Exato. Né? Agora, quiser trocar uma ideia, bater um papo, está nessa situação, por exemplo, quer bater um papo, conversar, entre em contato com a LM9, a gente bate um papo. Quem sabe, numa conversa dessa, uma conversa leve, o empresário não consegue dar o próximo passo. Isso geralmente acontece. Isso que eu vejo, assim, alguns tipos de negócios, principalmente essa questão que a gente falou, eu reforço a questão do network. Né? Por isso que, às vezes, a pessoa fala, ah, mas tá ruim, eu preciso começar... Andou acontecendo isso recentemente. Às vezes a pessoa tá ruim e quer, falar, meu, eu preciso achar outros meios de divulgação, começar a trabalhar e tal. E aí começa a achar soluções mirabolantes, com alta complexidade, e que está fora do entendimento dele. Isso. Mas que, de certa forma, passaram para ele que aquilo é o que ele precisava fazer. Exatamente. É isso. Entendeu? Falaram para ele. Falaram para ele. E meu, isso aí que é a questão, Thiago. Esse falaram para ele, quem é profissional da área da saúde vai dar risada na hora que eu vou falar isso. Mas, se tiver alguém aqui profissional, nutricionista, sei lá, psicólogo, médico, dentista, fisioterapeuta, que já não se deparou com uma pessoa que vem ao seu consultório, chegou até você, não sei aonde, mas chegou para você e falou assim, você falou alguma coisa, você entende do assunto, você fala sobre aquilo, e a pessoa fala assim, ah, mas é que eu vi no Google que não sei o que, não sei o que. Eu quero que alguém que esteja aí assistindo a gente fale a respeito disso, porque assim, se já não viu isso, né, até em relação, não precisa nem de ser da área da saúde, até na sua área. Sim. O cara falou assim, você falou, olha, a gente fez o traçado do seu planejamento estratégico aqui, falando de tal, e eu percebi que você tem um problema aqui e tal, não sei o quê. Ah, mas isso daí eu andei pesquisando aí. Pesquisando aonde? Ah, pesquisei com um cara aí que trabalha com, sei lá, com carreto, sei lá. Exato. Ele vai falar sobre gestão. Eu falei, meu, o cara procura a pessoa certa. Acho que esse é o ponto que eu quero chegar. Uhum. Se você está precisando de uma ajuda, hoje é o mal da rapidez, da velocidade, a pessoa querer encurtar caminho achando a solução no celular. Exatamente. Ou com o vizinho, ou com alguém que acha que entende. Exato. E não procura aquele que realmente pode ajudar ele a não perder dinheiro e tempo. Eu acho que quando você traz isso, você toca no assunto da liquidez da solução, né? Então a internet ela está lotada de comos. Ah, eu quero fazer isso. Como que eu faço isso? Faça assim, 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 assado. Vou assistir no YouTube. Isso, exatamente. Vou pegar um vídeo lá e... O cara tá desesperado lá com a empresa dele, não tá faturando. Vou ver um cara lá, vou procurar no YouTube. Aí o cara vai no YouTube lá, acha um cara, começa a seguir o cara. Isso. Aí o que o cara fez? Aí, por exemplo, no meu caso lá, você vai ouvir sobre Business Agility. Ah, Business Agility, essa é a chave da área de conhecimento. Ah, que legal. Agora eu vou fazer um curso. Eu vou procurar na internet, eu não vou fazer com esse cara não. Vou lá. Aí vai lá. Vou lá. Isso, vou lá. Achei o instituto do estudo da pesquisa, da matéria, fui lá, fiz o curso
E aí vai chegar num ponto que aí a gente vai falar sobre profundidade, né? Você tem que estar preocupado com o seu negócio lá. Aí você começou a estudar uma outra área e aí você vai entrando por outros caminhos, enveredando por outras situações. O tempo passa, que é uma beleza, né? Esse não falha e o seu problema continua lá. É isso que eu falo, Thiago, porque quando a gente começa na nossa área, às vezes você se dedica, você tenta estudar, você tenta se aperfeiçoar tudo. E de repente chega uma pessoa procurando o teu trabalho, aí você dá o teu preço, né? Aí quando você dá seu preço, o cara fala, ah não, cara, sabe o que é? Aquilo lá não sei aonde, o cara faz mais barato, né? Justo. Aí você se depara com isso, aí aquele não que você escuta, né? Você que está trabalhando em alguma área de venda, de serviço, de produto, às vezes você ouve um não, você acha que esse não é um não que é voltado para você, né? Você fica magoado, fica chateado, não vou largar dessa profissão. Escolhi errado. Escolhi 4 errado. anos estudando isso. Só que hoje, já eu tenho até um pouco de autoridade para falar a respeito disso. Por quê? Porque eu estou há 32 anos como dentista no mesmo lugar, no mesmo consultório. E o que a gente verifica com isso? A gente verifica que o quê? Muitos dos nãos que a gente escutou, depois viraram sims. Interessante. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa ficar desesperado quando o cara falou não para o seu produto, não para o seu serviço. Por quê? Porque, de certa forma, se você continuar agindo com qualidade, trazendo seu diferencial, tendo a paciência de falar, de instruir a pessoa, isso eu falo do relacionamento, network, isso dá trabalho, leva tempo, perde faturamento no começo, né? Só que isso traz uma coisa que eu falo, fidelização. Né? E é duro o dentista falar que está fidelizando, né? Como assim? Então, se o cara está fidelizando, é porque o cara está tendo problema direto? Isso. Não, é tudo uma mudança de concepção. Né? Se o cara vem procurar você por um problema, né, e você tem uma solução, às vezes a gente faz esse tipo de processo, o cara fala, oh, legal, foi top, beleza. Só que depois que a gente conseguiu acertar o problema, às vezes o cara, deve ter acontecido isso em muitas empresas, o cara com o tempo começa a perder a mão e começa a continuar com o problema que tinha quando você começou a trabalhar com ele. Isso. Aí passa anos, o cara volta desesperado de novo. Tiago, é você o cara, você que salvou a minha empresa naquela época, né? Não é assim? Sim, isso acontece. Isso Acontece. Mas não fui eu que salvei na época, né? Sim, mas o que acontece? Foi você, vamos dizer assim, a chama que Sim. fez com que o cara fizesse a mudancinha de chave. Isso, exatamente. Eu liderei a transformação. Liderou a transformação. Quem executou foi ele. Só que às vezes isso não é uma coisa que o cara consegue ter vamos dizer assim, ser duradouro, constância. E passa o tempo, o cara perde essa mão e começa a preciso do Thiago de novo, cara. Então, mas aí a gente volta no ponto, Márcio. No primeiro momento, a pessoa fez a transformação, vamos dizer o líder. Ele fez a transformação, ele sustentou a transformação. O próximo passo é ele delegar. É ele treinar uma outra pessoa e passar esse bastão para ele conseguir ir atrás do próximo movimento. Então, mas esse movimento é um movimento constante. Sim. Né? A mesma coisa que eu falo de fidelização, o que eu falo? Eu falo isso para o cara, falo, a partir do momento que você passou por tudo isso, por dor, infecção, uma situação muito ruim, que você lembra, estava desfavorável, por que não você voltar aqui cada 6 meses para a gente fazer um plano de manutenção disso, né? Ah, Márcio, de cada 10 que passa comigo, hoje 4 ou 5 entende isso e faz isso. Tá a prova aí. Eu consigo provar
com essas pessoas que elas não vão ter mais gastos enormes com dentista, fazendo o trabalho de manutenção. Né? Como assim manutenção, Márcio? Como é que faz isso? Simples. De repente, é mais fácil você consertar um carro que só quebrou uma pecinha lá do motor, sei lá, e você vai lá e troca. De repente você deixou, ficou andando com o carro zoado, saiu o óleo, quebrou suspensão, e você tem que fazer o carro inteiro de novo. Sim, faz sentido. Você entendeu? Então, assim, o raciocínio é esse. Se você esperar o cara ter problema, tudo bem. Eu disse que você fala, não, é isso que eu quero. O cara vinha com um monte de problema. Porque aí, para resolver, eu vou fazer mais dinheiro. Para fazer mais dinheiro. E aí que é o ledo engano. Sim. Porque o cara não consegue ter alguma coisa forte. O que é? Que o cara, quando valida aquilo que você fez, vai se tornar um sim depois. Você vai fidelizar esse cara. E fora isso, que ele vai falar isso para muita gente que está no entorno dele. Vai recomendar. O cara vai naquele dentista, porque até paguei um pouco caro lá. Na época eu achei meio caro. Mas, valeu a pena, porque eu estou voltando lá cada 6 meses, eu só estou fazendo manutenção preventiva, eu nunca mais tive problema disso, daquilo. Então, isso acaba validando todo esse trabalho. Né? Então, quando eu falo para algumas pessoas, principalmente aqueles de marketing, né? Nada contra o marketing digital, né? Mas o marketing da empresa não é só o digital. Não. Por isso que quando você vem com um prato feito de marketing, todos, a grande maioria, até tem uma pessoa muito bacana que eu conheci aí, que ela tem um grupo, inclusive a Ione. Ah, sim. Ione, comenta aqui, eu estou comentando de você, tá? Ela também trabalha com marketing digital. Isso. Mas ao contrário de muitos outros que eu escutei, ela não vem com aquela mesma história que todo mundo fala. Que já vem com um prato feito, que você precisa investir tráfego pago, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo. Ou seja, sabe o que é pior? Você falar para o cara que o cara precisa gerar o conteúdo de uma coisa que ele não sabe fazer. Exatamente. E aí ele vai contratar possivelmente alguém barato que também não sabe fazer, mas vai se propor a fazer. Sim, vamos supor assim. Eu te pergunto, do que você entende? Eu entendo de sistemas. Sistemas. Então, se alguém te pergunta alguma coisa a respeito disso, você fala de olho fechado. Sim. Agora, se alguém te perguntar como é que eu faço para divulgar o que eu entendo? Então, aí, no meu caso, eu vou ter que conhecer alguém para recomendar. Eu preciso ter um network para estender para essa pessoa. Justamente, só que não existe esse, vou dizer assim, pessoal, não é nada contra, tá? Estou falando sério, não é nada contra quem trabalha com marketing digital, mas acho que vocês precisam, desculpa falar, mas precisa afinar um pouco mais o papo ou o assunto, dar uma diferenciada, alguma coisa assim. Porque quando eu escuto, parece que está diretamente atrelado a uma pessoa que está precisando vender e precisa fazer marketing digital. Sabe quando você... Outro dia eu estava ouvindo até um cara falando, o cara quer matar uma mosca e atira com uma bazuca. Não precisava disso tudo, né? Então é isso que eu falo do marketing, do trabalho de coisa. Porque você precisa chamar a coisa, esse entendimento que eu falei para você do diferencial que você tem, que é o entendimento da situação da empresa, para você dar um planejamento estratégico, eu acho isso fantástico. Porque a maioria já vem com esse prato feito, entendeu? Isso. Isso São não dois funciona. elementos, mas eu tenho que entender o contexto e entender a situação.
Porque nem sempre você também entende do produto ou serviço que aquela empresa vende. Na maioria das vezes, exatamente. E nem precisa. Exatamente. Porque acaba passando por uma questão de simplesmente de saber gerenciar os processos de venda, precificação, enfim, essas coisas todas. Você estava falando sobre a questão do marketing, né? Eu estou com uma cliente recente que ela tinha essa visão muito clara, assim, não, eu preciso achar a agência perfeita. Ela ia, até semana passada, já era a 6ª agência dela, né? E ela com problemas no fluxo de vendas dela. E ela falou, cara, não é possível, eu já peguei as agências mais recomendadas da cidade e é sempre o mesmo problema. E aí a gente fez uma reflexão, né, que se o problema está na venda, o ponto é comercial. O ponto não é sobre marketing, não é sobre posicionamento, não é sobre presença para as pessoas saberem que você existe. Não é sobre isso. É sobre ativamente você ter uma pessoa vendedora ali buscando fazer contatos para mostrar ofertas e daí converter em contratos. Que isso, o marketing não substitui o relacionamento. Perfeito, exatamente. Porque quando você faz relacionamento bem feito, tem uma pessoa que está à frente lá, vestindo a camisa da empresa, não tem como você falar que não vai aumentar faturamento. Né? É isso. Ah, mas meu problema não é faturamento, meu problema é outro. Meu problema é, sei lá, fluxo de caixa de meu gasto, porque passa por muitos colegas assim. Sim. Ah, beleza. Então, assim, por isso que cabe, a pessoa faz o seguinte, né? Eu estou falando disso tudo porque a pessoa fatura bem, só que ela quer aumentar o faturamento porque ela quer ter mais lucro. Tá. Só que quando ela começa a fazer isso, ela aumenta drasticamente a despesa. Então o lucro vai cair em vez de subir. Exatamente. Exatamente. Aí entra no ponto que você trouxe, né? Na maioria das vezes está mais ligado com você otimizar o que você já tem dentro de casa antes de você buscar vender mais, por exemplo. Né? Então, por isso que às vezes eu escuto muita gente falando assim, ah, Márcio, eu prefiro ficar pequenininho aqui porque eu estou saudável. Eu vendo o que eu vendo, eu faturo, então eu tenho pouca despesa. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, você precisa ficar assim? Então, eu vou trazer uma outra pergunta. E se aparecer um concorrente ou um parceiro, né, ou um player ali que faz exatamente o que você faz, só que melhor? E aí? Ficar pequenininho, você vai conseguir ficar pequenininho ainda? Cara, olha só, você está falando. Faz um paralelo aí no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Farmácia. Certo. Farmácia de bairro. Pois é. As redes, o que fizeram? Engoliram. Mataram. Exatamente. Então, às vezes, se você falar assim, quero continuar pequenininho, não é questão de você crescer para faturar mais, né? É questão de sobrevivência mesmo, é questão que você precisa sempre estar evoluindo, né? Não pode crescer com várias unidades, esse tipo de coisa, mas de repente você reforçar muito mais sua imagem, sua marca, né? Abrir um novo canal, por exemplo, um canal de vendas diferente. Então, não é ficar parado no tempo, que foi um dos motivos também que eu falei, se eu começar a fazer alguma coisa diferente, só não ficar atendendo. Eu tenho meu consultório e tudo, mas eu preciso estar fazendo network, eu preciso estar inovando um pouco, sim, aprender um pouco a respeito dos assuntos que eu não sei. Então, assim, farmácia, você pega aí um monte de clínica odontológica, mas tem gente que fala, mas clínica odontológica não vai substituir os dentistas. Hoje não está se abrindo mais consultório odontológico. Hoje só abre franquia. Vê quem se forma e abre consultório. Os caras não conseguem mais. Então, assim, para os colegas que já têm consultório, para se manter, o cara sabe que é as duras penas, para continuar mantendo sua marca, teu valor, né? Porque você vê as franquias, o valor lá embaixo, então acaba atraindo o pessoal para ir para lá, né? Sim. Só que esse tipo de coisa é o mercado. Isso.
Exatamente. É como é. E quando você fala de sessão de clareza estratégica, cara do céu, não tem porquê você que está aí assistindo não fazer pelo menos, como diz a Ione, uma RCE com o Thiago. De novo, Ione, eu falei do seu nome aqui no podcast. Mas, enfim, eu acho muito legal isso. Volto a reforçar que quem faz parte do grupo, às vezes até um amigo seu, que às vezes está precisando de uma ajuda e não faz parte do grupo, né? De repente, ter uma consultoria, nem que seja essa sessão de clareza estratégica para o Thiago, de repente pode tirar o cara do fundo do poço. Né? Sim, e tira. Ah, mas não é esse o trabalho. O trabalho eu quero pegar cliente que está faturando bem. Mas até quem está faturando bem, como a gente disse, também tem seus problemas. Exato, exatamente. Então, por isso que eu falo que, de certa forma, isso agrega valor a tudo quanto é tipo de nicho de trabalho. Exatamente. Por mais que às vezes o cara não queira aceitar. Sim, exatamente. Não quer aceitar, tá tudo bem. Tá tudo bem, a vida continua. Mas se você estiver disposto, por exemplo, a bater um papo, é o que você falou agora há pouco, tomar um café, bater um papo, numa ideia só de compartilhar, né, ou de ouvir uma outra perspectiva, o primeiro passo já foi dado. Né? Então, fica o convite, né? Trocar essa ideia, conectar. E não precisa ser só com a LM9, né? Acho que a gente até entrou agora numa seara enorme. Exato. De marketing digital, BPO financeiro, exatamente. Captação RH, entendeu? Exato. Jurídico, contábil, e tem tudo aí. exatamente. Então, assim, até gostaria que o Thiago, se tiver alguma coisa que a gente deixou passar aí, que ele julga importante falar para vocês, as considerações aqui finais aqui do nosso podcast. Eu gostaria muito que as pessoas dessem um like aí no vídeo, quando a gente for postar, né? Dar um like, pode até comentar ou até perguntar a respeito de mais algum assunto. O contato do Thiago, podem pedir pelo comentário que eu passo no privado para vocês. Do Thiago não, da M9 juntos, né? Vamos ser mais profissionais, né? Enfim, eu acho que vale a pena ter essa sessão de clareza estratégica e conversar com o Thiago e depois definir se realmente isso faz sentido para você e realmente você fala, realmente acho que eu preciso parar um pouco para pensar nesse aspecto. Porque muitas vezes, Thiago, a maioria dos empresários hoje, no tempo corrido, não para pensar nessas coisas. Exato. Exatamente. Parece aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo. Exatamente. Esqueceu, eu acho, mas pensando assim, eu acho que tem muitos empresários que esqueceram por que começaram a ser empresários. Sabe? Que em algum momento nessa jornada se desconectaram do propósito, do motivo, do porquê que eles fazem o que eles fazem. Por mais que a gente às vezes brinque, né, que fala assim, tá fazendo isso por causa de dinheiro, né, tá fazendo isso por causa do ganha-pão e tal. Não é. Eu não conheço empresário que não tenha um motivo muito forte para ter fundado a sua empresa, para ter pensado no que queria fazer para contribuir para a sociedade. Né? É o que a gente faz. Você como dentista, né, eu como consultor, eu como desenvolvedor de software, a gente faz isso por um motivo que é todo nosso. Então, eu quero convidar, né, quem está correndo atrás do rabo ou quem está sem uma visão clara do que pode estar atrapalhando ou por que não consegue ir para o próximo nível, enfim, né? Tá de cabeça quente com a empresa ou tá de alguma forma insatisfeito com a empresa, chama para um papo, vamos tomar um café e entender como que a gente pode avançar. Não queria estender muito, mas só para falar sobre o que o Thiago falou aí, que é sobre uma coisa que eu falo muito, né? Parece que casa as coisas, né? Falar sobre a essência. Todo mundo que faz a sua empresa faz por causa da sua essência. Alguma coisa que você
fez sentir que precisava estar fazendo aquilo, né? E eu falo muito na minha área de profissão, porque está se perdendo a essência. Uau, profundo isso. Está. Então, assim, depois, assim, quem ficar sabendo um pouco mais a respeito do assunto, né, eu tenho o maior prazer de falar a respeito disso, que até um dia a gente pode fazer até um podcast a respeito disso, porque a grande essência do dentista está se perdendo e, infelizmente, faz parte, talvez, do mundo que a gente está vivendo agora, do momento que a gente está vivendo agora. Então, pare um pouco para pensar, reflita sobre tudo que o Thiago falou aqui. Se quiser chamar ele para uma sessão de clareza estratégica, a gente passa o contato. E compartilhe aí esse vídeo com mais pessoas, que talvez você também pode ajudar muitas pessoas com esse vídeo aí. Beleza? Obrigado, Thiago, pela presença. Fantástico aqui o assunto. E não falei do empresário master, né? Mas o Thiago também está dentro de um projeto que a gente tem do empresário master, que é realmente fazer um network de resultado, um network diferenciado, não é simplesmente lá estar num grupo de network e falar que é tal assunto, faz tal determinado tipo de trabalho e só isso. A gente realmente quer trazer resultado para aquelas pessoas que estão buscando resultado. Exato. Esse foi bem falado. Beleza, gente? Então, obrigado. E é isso. Até o próximo podcast. Valeu.